tema novo que a gente vai estar conversando. É sobre estilos literários, tá bom? Estilos literários na Bíblia. E que são importantíssimos para quem quer conhecer a Bíblia, para quem quer estudar a Bíblia, não é? Quem quer usar a Bíblia como para manipular as informações é outra coisa, mas quem quer conhecer a Bíblia precisa conhecer esses detalhes sobre os estilos literários que a Bíblia tem. Então vamos aqui ver o que é que hoje, né, a gente começa falando sobre este assunto. Estilos literários na Bíblia. Conhecer e identificar para melhor entender o texto com esses estilos, tá? Então tem aqui, primeiro, qualquer texto deve ser entendido segundo a intenção do autor. Eu não posso ler um texto querendo ver nele o que eu quero ver. Para eu compreender de maneira séria, de maneira sincera, eu preciso olhar qual a intenção do autor. O que é que ele quer com aquele texto? Entendeu? Eu não posso dizer uma coisa que o autor não está querendo dizer. Pode até, veja só que coisa interessante, pode ser até que ele até diga, mas se não for a intenção dele dizer, não serve. Isso para quem faz um trabalho sério. Agora, quem não faz trabalho sério, qualquer coisa serve para atender aos seus anseios. Tá bom? Então, qualquer texto deve ser entendido segundo a intenção do autor, não de quem está lendo ou querendo usar o texto para algum objetivo seu. Segundo, há dois estilos a serem percebidos na busca de se entender um texto. Dois estilos devem ser entendidos na busca de se compreender um texto. Primeiro, o estilo pessoal do autor. Cada pessoa, eu, você, qualquer pessoa, tem uma maneira de falar alguma coisa, entendeu? Tem uma maneira própria, tem um jeito próprio de explicar sobre aquilo. A mesma coisa, o mesmo fato, você tem um estilo de contar e eu tenho outro estilo de contar. É por isso que muitas vezes uma pessoa sabe se aquele texto foi escrito por mim. Por quê? Porque na hora que você escreve, você coloca o seu estilo. É por isso que algumas pessoas têm alguns problemas em relação a alguns textos. Por exemplo, né? A carta... vamos falar do Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João tem um estilo... Inclusive é um estilo muito trabalhado, requintado, e que as pessoas então acreditam que não foi João que escreveu. Ele pode ter ditado, ele ditou e alguém escreveu, mas não foi ele. Primeiro porque ele era analfabeto, ele era um pescador, né? Analfabeto. E segundo, porque há ali algumas expressões, há ali algumas explicações que um pescador teria dificuldade de mencionar. Entendeu? Então, provavelmente ele ditou, falou, e alguém esteve escrevendo o que João escreveu. Até porque, quer ver outra coisa interessante? Acredita-se que o Evangelho de João foi escrito 60 anos depois da morte de Cristo, ou seja, lá para os anos 90. Provavelmente, João já tinha também uns 90 anos. E com 90 anos, e não havia óculos naquela época, né? Provavelmente João não podia nem escrever, porque a visão dele já não ajudava. Então, muito provavelmente alguém escreveu, mas uma das coisas que mais marcam é justamente a questão do estilo. O estilo do escritor que está em João é diferente do estilo do escritor que estão nas 3 cartas que estão na Bíblia dizendo que são de João. Provavelmente foram pessoas diferentes. João pode até ter ditado, mas foram pessoas diferentes que escreveram. O livro do Apocalipse tem um estilo pessoal, um estilo do escritor, é diferente do estilo das cartas e diferente do estilo
do Evangelho. Ó, já foi uma outra pessoa que escreveu. Então, esse estilo pessoal, ele marca, porque você sabe, você mesmo já deve ter visto, você lê um texto e diz, olha, isso aqui quem escreveu foi fulano. Por causa dessa maneira aqui, isso aqui é o jeito dele falar, é o jeito dele, né, mencionar as coisas. Entendeu? Então, esse é o estilo pessoal. É importante termos isso em mente. Segunda coisa, segundo estilo a ser considerado no texto, é o estilo literário que ele, o escritor, está usando naquele texto. É aí que a gente vai se prender, não é? Quando a gente fala sobre estilos literários. É importante você identificar qual é o estilo literário deste texto para que eu possa, então, buscar entender o que o autor está escrevendo. Terceiro, dois tipos principais de estilos literários são encontrados no texto bíblico. Dois principais tipos, né, de estilos literários são encontrados. É o tipo literal, tá? É o tipo literal, são estilos que dizem exatamente o que está escrito. Ele é literal. Então, uma carta de Paulo, por exemplo, ele diz assim, eu oriento que vocês né, façam isso e isso. Então, esse é um tipo literário literal. É do jeito que ele está escrevendo. Ele não está dando meias palavras, ele não está usando palavras dúbias, não. Ele está dizendo exatamente o que ele quer dizer. Entendeu? Esse é um estilo, esse é um tipo de estilo literal. Um segundo tipo de estilo literário encontrado na Bíblia é o figurado, é o ilustrativo, é o metafórico. São estilos que dizem coisas diferentes do que estão dizendo no que está sendo lido. Por exemplo, os salmos, né, são poemas musicais. Em um dos salmos, o escritor afirma que Deus guarda os seus amados sob suas asas. Ele não está dizendo que o Senhor tem penas e se comporta como galinha protegendo pintinhos. Ele não está dizendo que Deus age assim, mas usa esta figura, ele usa essa figura para ilustrar o amor protetor do Criador com suas criaturas amadas. Então, esse estilo, ele não é literal. Está lá falando mesmo de asas, de penas, mas o autor não está dizendo que Deus tem asas e penas. Ele está usando uma ilustração para explicar um jeito de Deus agir. Ok? Esse, então, não é um estilo, esses não são tipos de literatura, de estilos literários literal, mas sim figurado. Tá? Quando queremos entender um texto como o escritor quis escrever, com o conteúdo e os objetivos que ele tinha em mente, devemos perceber o estilo literário utilizado por ele. E sabermos detalhes sobre esse estilo, para não confundirmos o que ele diz com o que ele não está querendo dizer. Isto é fundamental para quem quer conhecer o ensino bíblico em cada um desses estilos, em cada um desses textos. Tá bom? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer durante essas oportunidades que vamos falar sobre estilos literários. Tá? A gente vai ver vários estilos que estão presentes no texto bíblico, até para a gente compreender melhor o ensino, o que é que o texto está querendo nos falar em cada uma daquelas oportunidades. Tá bom?